Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de suspense e mistério sul-coreano de 2017. Adai. Spoilers à frente. Atenção. E tome cuidado. O filme começa com Kim Jong-un. Ele é um cirurgião conhecido que acabou de voltar para a Coreia. Ele havia aparecido em revistas e até a comissária de bordo pediu sua assinatura e uma foto. Fazia 2 meses desde que ele deixou sua filha, Eun-jung, porque houve uma ligação das Nações Unidas para necessidades médicas na zona de guerra, e o dia em que ele voltou para casa coincidiu com o aniversário de Eun-jung. Eun-jung parecia um pouco zangada com o pai e não respondeu ao chat nem atendeu o telefone porque o pai havia saído por muito tempo. Quando Jong estava saindo do aeroporto, ele viu um menino se engasgando e imediatamente o salvou. Em seguida, ele compareceu a uma coletiva de imprensa preparada por seu assistente e explicou que seu trabalho era quando foi convocado pela ONU. Enquanto isso, Eun-jung ainda estava jogando no centro de jogos com 2 de seus amigos e ainda não prestou atenção à ligação de seu pai, mas também ficou surpresa porque o pai dele apareceu na TV. Após a conferência, Eun-jung finalmente respondeu à mensagem de seu pai. Jong foi imediatamente para o café onde haviam prometido se encontrar enquanto trazia muitos souvenirs. Ele usou a estrada como pedágio para chegar mais rápido ao local. Quando ele pagou a cobrança no pedágio, o policial acidentalmente desistiu da cobrança. Depois disso, Jong imediatamente dirigiu até o local para encontrar Eun-jung, mas no meio da estrada, ele testemunhou um táxi que acabara de bater nos restos de uma construção. O motorista e o passageiro ficaram feridos. Pouco depois, a ambulância chegou. Jong também perguntou ao médico se havia um dispositivo de sucção de cavidade, mas ele só tinha um respirador. Em seguida, outra ambulância chegou com equipamentos mais completos e atendeu imediatamente as vítimas. Jong então olhou para o relógio que marcava quase 12h30 e ligou para a filha para avisá-la que chegaria um pouco tarde, mas viu o médico anterior pegar o telefone e dizer que a filha dela havia sofrido um acidente. Ele foi atropelado por um táxi e infelizmente morreu de uma lesão horrível. Algo estranho aconteceu de repente. Jong acordou quando o avião estava prestes a pousar. A princípio, ele pensou que o acidente de sua filha era apenas um sonho, mas Jong experimentou a mesma sequência de eventos. Tudo, desde um comissário de bordo que pediu sua assinatura, a coletiva de imprensa e o fiscal do pedágio que deixou cair o troco, até presenciar o mesmo acidente que aconteceu com sua filha. Quando Jong acordou novamente, ele correu para encontrar sua filha. Ele ignorou todos os obstáculos para encurtar o tempo. Ele pegou o doce do menino antes que ele engasgasse, saindo da coletiva de imprensa, e imediatamente foi para o café enquanto dizia a Eun-jung para não ir ao café, mas Eun-jung pensou que seu pai não se importava com ela e ainda foi para aquele lugar. Ao ouvir isso, Jong passou pelo pedágio, entrou em uma estrada de mão única e até discutiu com outro motorista. Infelizmente, como a discussão demorou muito, Eun-jung não pôde ser salva. O evento continuou em loop. Jong passou por outro caminho para chegar ao local, quase atropelou alguém e até sofreu um acidente só para garantir que seria mais rápido. Ele também verificou o telefone da empresa de táxi e foi avisado antes do acidente. Ele passou por uma estrada inacabada, mas Jong estava sempre atrasado. Ele viu sua filha ser atingida bem na frente de seus olhos. Jong se sentiu culpado porque ele sempre não era rápido o suficiente e começou a dar um tapa no rosto, quando de repente, um homem chamado Lee Min-shu apareceu e perguntou quem era Jong porque acabou. Min-shu também experimentou o mesmo incidente em uma volta. Descobriu-se que ele era o médico que deu a Jong o respirador antes. Descobriu-se que o passageiro do táxi era sua esposa Mi-kyung. A cena mudou para Min-shu, que repetiu o mesmo incidente depois de ver o acidente de sua esposa. A princípio, Min-shu também pensou que todos os eventos eram apenas um sonho, mas finalmente percebeu que o que viu era real sem saber o que fazia com que o incidente se repetisse. Assim como Jong, Min-shu tentou várias maneiras de salvar sua esposa, mas o acidente nunca poderia ser interrompido, até que ele viu Jong e percebeu que ele se comportava de maneira diferente de todos os outros. Antes de voltar para repetir o dia, Jong queria que eles se encontrassem depois de acordar. Longa história curta. Jong e Min-shu finalmente se conheceram. Jong pediu a Min-shu para impedir sua esposa de pegar o táxi, mas naquela época, Min-shu estava tendo uma grande briga com Mi-kyung sobre sua escolha de não ter filhos. Min-shu não queria ter filhos porque talvez não pudessem sustentar o bebê, enquanto Mi-kyung queria ter um bebê. Finalmente, foi Jong quem ligou para Mi-kyung para avisá-la, mas Mi-kyung não levou o aviso a sério e imediatamente encerrou a ligação. Ele então tentou mudar o local designado,
dizendo a Eun-jung durante a coletiva de imprensa que queria se encontrar no parque. Enquanto isso, Min-shu tentou rastrear o táxi admitindo na delegacia que foi atropelado pelo táxi e fingiu um traumatismo craniano. Ele então disse a placa do táxi. A polícia imediatamente perseguiu o táxi que havia sido instruído a comparecer ao local do acidente. Até que finalmente, exatamente às 12 horas, horário em que Eun-jung foi atropelado, Jo-eung, que recém-chegado ao cruzamento não viu sua filha, assim como o táxi laranja abordado por Mi-kyung. Eles ficaram aliviados porque o plano funcionou. Jo-eung foi imediatamente ao parque para encontrar Eun-jung, enquanto em outro local, a polícia conseguiu encontrar o táxi, mas estranhamente, o motorista se recusou a ser verificado e imediatamente fugiu de lá. Não só isso, mas o motorista fugiu em direção ao parque. Min-shu, que ouviu no rádio, imediatamente foi para lá. Enquanto isso, Jo-eung, que havia chegado e estava procurando por sua filha, recebeu uma ligação de um homem que disse saber que Jo-eung estava tentando mudar seu local de encontro com Eun-jung, mas foi tudo inútil. Jo-eung, que estava cada vez mais em pânico, imediatamente correu para encontrar Eun-jung, mas infelizmente, o acidente ainda aconteceu. Apesar de ter acontecido em lugar diferente, Jo-eung também foi vítima. Ao acordar, Min-shu imediatamente ligou para Jo-eung e ele concluiu que o taxista matou Mi-kyung e Eun-jung deliberadamente, pois, após o acidente no parque, Min-shu viu que sua esposa havia morrido não por causa do acidente, mas uma cicatriz no pescoço. Ao ouvir isso, Jo-eung finalmente percebeu que o homem que ligou para ele era o motorista e, provavelmente, o motorista também teve o mesmo destino que eles, repetindo o mesmo incidente para matar a esposa de Min-shu e a filha de Jo-eung. Min-shu então foi direto para a mesma delegacia. Ele espancou a polícia inconsciente para que pudesse encontrar informações sobre o motorista na placa. Ele encontrou os arquivos do acidente de 3 anos atrás e de repente se lembrou do incidente que havia vivenciado. Uma noite, Min-shu não estava focado enquanto dirigia seu carro quando, de repente, um carro quase o atropelou e ele acidentalmente causou um acidente. 2 passageiros, um pai e seu filho, ficaram feridos. A princípio, Min-shu quis fugir, mas no final levou os 2 para o hospital. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós, é muito valioso. Por favor, curta. Inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. O pai é Kang-sik, o motorista de táxi que tentou matar sua esposa, e o filho era Roo. Enquanto isso, Jo-eung foi ao seu escritório no hospital para procurar os arquivos médicos de Kang-sik. Quando Min-shu ligou, ele afirmou ter conhecido Jo-eung desde 3 anos atrás. Acontece que, 3 anos atrás, Eun-jung estava gravemente doente e estava prestes a morrer porque seu coração estava danificado. A princípio, havia um voluntário que queria doar o coração, mas a família cancelou. Até que finalmente Kang-sik e seu filho Ah-ho vieram após o acidente. Ah-ho passou por uma fase crítica. Ele sofreu morte cerebral e ainda poderia ser salvo, embora as chances fossem pequenas. Vendo essa chance, Jo-eung egoisticamente decidiu doar o coração de Ah-ho para sua filha para que Eun-jung pudesse ser salva. Ele até fez secretamente um formulário de consentimento de doador que foi manipulado usando a impressão digital de Kang-sik no formulário quando ele ainda estava inconsciente. Ficou claro que o motivo de Kang-sik para matar a filha de Jo-eung e esposa de Min-shu foi porque Min-shu causou um acidente para ele e seu filho, enquanto Jo-eung, com seu egoísmo, doou o coração de Ah-ho sem seu consentimento. No dia em que Jo-eung voltou para a Coreia, Kang-sik viu as notícias na TV sobre os prêmios que Jo-eung recebeu, mas não pôde aceitá-los. Ele decidiu se vingar naquele dia matando Mi-kyung e Eun-jung. Quando eles acordaram novamente, Jo-eung só conseguia chorar pelo que havia feito antes, enquanto Min-shu tentava descobrir onde estava sua esposa antes de ser morto por Kang-sik, mas o resultado foi o mesmo. Depois disso, eles se encontraram e começaram uma discussão. Jo-eung queria se desculpar com Kang-sik para que ele não matasse sua esposa e filha, enquanto Min-shu não se importava nem um pouco. Ele queria salvar sua esposa e também matar Kang-sik. Min-shu tentou encontrar alguma pista nos pertences de sua esposa, até que finalmente viu uma nota no calendário. Sua esposa estava grávida de 3 meses na época. Ela estava fazendo um exame de ultrassom em um hospital e não havia anunciado sua gravidez a ele porque ele não queria ter um bebê. Enquanto isso, Jo-eung foi ao local do acidente e imediatamente levou Kang-sik para salvá-lo. No hospital,
Jo Young imediatamente injetou adrenalina para que Kang-sik pudesse sobreviver, mesmo que por um breve momento. Quando Kang-sik acordou, Jo Young se desculpou pelo que havia feito há muito tempo com ele e seu filho. Jo Young implorou a Kang-sik para não matar Eun-jung porque era muito doloroso ver sua filha morrer tantas vezes. Mas Kang-sik respondeu que ainda vingaria a morte de Ah-ho matando Eun-jung. Depois disso, a polícia veio prender Jo Young. Ao mesmo tempo, Min-soo ligou para dizer que já sabia onde estava sua esposa. Eles então perceberam que o Loop ainda não havia acontecido. Embora fossem quase 13 horas. Eles sabiam que o Loop deveria acontecer exatamente às 12h30. Quando Jo Young acordou, ele finalmente percebeu que todos esses eventos se repetiram logo quando Kang-sik morreu. Mas quando Jo Young estava prestes a contar isso para Min-soo, Min-soo já estava no hospital, dizendo que sua esposa decidiu fazer um aborto porque estava muito desapontada com a decisão dele. A decisão de sua esposa de fazer um aborto deixou Min-soo muito emocionado. Ele não se importava com as palavras de Jo Young e ia matar Kang-sik. Felizmente, Jo Young ainda se lembrava do número de telefone de Kang-sik e imediatamente ligou para ele para avisá-lo sobre Min-soo que queria matá-lo. Mas, infelizmente, Min-soo já estava lá, pronto para matar Kang-sik. Min-soo atacou Kang-sik brutalmente. Ele pensou que se Kang-sik morresse, sua esposa estaria segura. Mas Kang-sik tentou se defender. Ele mudou as coisas e jogou Min-soo para fora do táxi. Quando marcava quase 12 horas, os três se dirigiram imediatamente para o cruzamento. Finalmente, pela primeira vez, Jo Young conseguiu salvar Eun-jung. Depois de abraçar sua filha, Jo Young imediatamente salva Kang-sik do carro enquanto tentava liberar a perna presa de Kang-sik. Jo Young disse que o incidente continuou se repetindo porque Kang-sik deve ser salvo. A alma de Ah-ho não queria que o seu pai morresse e se tornasse um assassino. Além disso, o coração de Ah-ho estava dentro de Eun-jung agora. Então se ele a matasse, seria o mesmo que matar seu filho. Pouco depois, Min-soo apareceu com a ambulância e imediatamente pegou o táxi. Felizmente, Jo Young conseguiu salvar Kang-sik porque Jo Young continuou puxando-o. Vendo Min-soo que tentou matar Kang-sik, Jo Young tentou salvá-lo, mas ele acidentalmente foi esfaqueado. Enquanto morria, Jo Young disse a Min-soo que a única maneira de impedir que as coisas voltassem era salvar Kang-sik. Por outro lado, Kang-sik, que estava gravemente ferido, aproximou-se lentamente de Eun-jung. Vendo a figura de Kang-sik à sua frente, Eun-jung lembrou-se de quando terminou sua cirurgia cardíaca. Naquela época, Eun-jung ficou muito grato a Kang-sik, porque graças ao coração de seu filho, ela foi salva. Era como se Ah-ho vivesse no mesmo corpo que ela. Ouvindo o que Eun-jung disse e o que Jo Young havia dito antes, Kang-sik finalmente se moveu. Ele então abraçou Eun-jung como seu próprio filho. Mas então, de repente, uma faísca desencadeou uma explosão atrás deles e matou Kang-sik. O incidente se repetiu mais uma vez, só que desta vez quando eles acordaram, eles já sabiam os pecados um do outro e qual era a melhor maneira de espiá-los. Min-soo vem a Mi-kyung para se desculpar por seu egoísmo e por não poder esperar pelo bebê. Então, Mi-kyung recebeu uma mensagem de Kang-sik pedindo desculpas. Como o bebê era uma menina, Min-soo a chamou de Ah-ho, assim como o nome do filho de Kang-sik. Enquanto isso, Kang-sik foi até Eun-jung, que estava voltando para casa com seus amigos. Ele a convidou para ir ao parque. Eun-jung ficou muito feliz em ver a foto de Ah-ho e perguntou todas as coisas sobre Ah-ho. Eun-jung disse que gostava de chocolate, assim como Ah-ho. Finalmente, Kang-sik foi capaz de esquecer a morte de seu filho. No aeroporto, Jo Young recebeu uma foto de sua filha que estava com Kang-sik. Agora foi a vez de Jo Young admitir suas ações ilegais há 3 anos para seu assistente na frente de toda a mídia durante a coletiva de imprensa como forma de expiação por sua culpa. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.